Você já teve aquela sensação de que algo está errado com o mundo? Como se tudo ao nosso redor, o caos, as guerras, os desastres, a loucura coletiva, fizesse parte de um plano que a gente não consegue enxergar completamente. É como se o planeta inteiro estivesse prendendo a respiração, esperando alguma coisa acontecer. E, por mais que a gente tente ignorar, essa sensação está crescendo. Alguns chamam de intuição, outros de profecia. Mas e se não for coincidência? E se de fato estivermos vendo os sinais de um fim que está se aproximando? Nos últimos anos, o número de fenômenos inexplicáveis tem aumentado de forma absurda. Tempestades que não deveriam existir, tremores em regiões antes estáveis, mudanças magnéticas no campo da Terra, que os próprios cientistas não conseguem justificar completamente. E por trás disso tudo, há algo ainda mais estranho. Uma repetição de padrões antigos, de símbolos e mensagens que já apareceram antes, em civilizações que desapareceram misteriosamente. O curioso é que esses mesmos sinais já foram descritos em textos antigos, não só na Bíblia, mas também nos manuscritos sumérios, nas profecias maias e em pergaminhos escondidos do Vaticano. Todos falam, de alguma forma, sobre um tempo de revelação, um ponto de virada, onde o mundo deixaria de ser o que conhecemos. Coincidência? Talvez, mas as datas, os eventos, as mudanças, tudo parece se alinhar, como se estivéssemos seguindo um roteiro que foi escrito há milhares de anos. Muita gente acha que o fim seria algo explosivo, um apocalipse visível, cheio de destruição. Mas e se não for assim? E se o fim for uma mudança lenta, silenciosa, algo que já começou e ninguém percebeu? Existem relatórios não divulgados publicamente pela NASA e por agências europeias, que falam sobre anomalias nos polos magnéticos, inversões que poderiam causar apagões, falhas em satélites e até afetar o comportamento humano. Essas anomalias começaram a se intensificar há cerca de uma década, e o ponto de instabilidade, segundo os próprios dados, seria agora. Mas esse é apenas um dos sinais. Há também o comportamento do Sol. Tempestades solares mais intensas, ciclos quebrados. Parece que o Sol está mudando de humor, como se algo o estivesse provocando. E não é só no espaço. Aqui na Terra, os sinais estão por toda parte. Pássaros migrando em direções erradas. Peixes mortos em massa. Sons inexplicáveis vindos do subsolo. E as pessoas, cada vez mais confusas, agressivas, perdidas, como se algo estivesse mexendo com o equilíbrio mental coletivo. Agora imagine que tudo isso, o clima, os astros, as pessoas, faça parte de um mesmo sistema, um sistema que está sendo reiniciado. E a pergunta que ninguém quer fazer é: por quê? Há quem diga que esse reinício é natural, parte de um ciclo cósmico que ocorre a cada milhares de anos. Mas há outros que acreditam que isso está sendo provocado, que existe um grupo, uma força, humana ou não, que está acelerando os eventos, preparando o terreno para algo. Nos arquivos liberados pela Freedom of Information Act, há documentos antigos da CIA e da NASA que mencionam um projeto chamado Black Sky. Seu negro nele constam estudos sobre catástrofes solares e colapsos globais simultâneos. O estranho é que vários desses documentos foram completamente apagados, linhas inteiras censuradas. Mas um detalhe escapou: uma data, uma coordenada e uma palavra. Awakening, o despertar. Despertar de quê? Ou de quem? Civilizações antigas já falavam de um despertar. Os maias chamavam de retorno dos deuses, os egípcios de ciclo do renascimento solar. E em cada cultura há uma figura, um mensageiro, um salvador ou um destruidor, que surge nesse ponto de virada. Mas e se esses mitos estivessem descrevendo o mesmo evento, visto de diferentes perspectivas? E se todos eles estivessem falando sobre algo que retorna, não como uma pessoa, mas como uma força? Na Bíblia,
o Apocalipse fala sobre sinais no céu. Nos dias de hoje, astrônomos amadores registram luzes estranhas, corpos celestes, que surgem e desaparecem do radar, ruídos vindos do espaço profundo, que lembram vozes. A ciência chama de rádios berces rajadas, rápidas de energia. Mas e se essas rajadas forem mais do que ruído? E se forem mensagens? Afinal, por que a NASA cortou transmissões ao vivo da estação espacial em momentos onde luzes não identificadas surgiram no campo de visão? Por que a própria agência já admitiu que há anomalias magnéticas em expansão na América do Sul e na África? E por que ninguém parece falar abertamente sobre isso? Será que eles sabem de algo que nós não sabemos? Talvez o verdadeiro medo não seja o fim do mundo, mas o que vem depois dele. Pense comigo. Toda civilização antiga acreditava que a humanidade vive em ciclos, eras que nascem, florescem e caem. Segundo os hindus, estamos no final do Kali Yuga, a era da escuridão. Para os maias, o calendário não acabou em 2012. Ele recomeçou, apontando para um novo período de purificação. E para os astrônomos modernos, há indícios de que o sistema solar está entrando em uma região do espaço com alta radiação e poeira cósmica. Tradição, profecia e ciência, todos parecem falar a mesma língua. Se você souber ler as entrelinhas, você já reparou que, nos últimos tempos, as pessoas estão tendo sonhos parecidos? Visões de luzes, de tsunamis, céus vermelhos. Fóruns inteiros discutem isso. Pessoas que nunca se conheceram, descrevendo as mesmas imagens, como se a mente humana estivesse captando algo, uma frequência, um aviso. Alguns chamam isso de ressonância global, outros de profecia coletiva. E é aí que tudo começa a se conectar. Porque o que as antigas escrituras, os cientistas e até os céticos estão percebendo é que algo está prestes a mudar profundamente. Não é o tipo de mudança que se vê com os olhos. É mais como se o próprio tecido da realidade estivesse sendo reescrito. As elites sabem disso há muito tempo. Por isso constroem bunkers, investem em Marte, falam em migração interplanetária. Talvez não estejam tentando fugir do planeta, mas do que está prestes a acontecer aqui, você sente essa inquietação que vem de dentro. Essa sensação de que o tempo está acelerando. Os meses passam como semanas. Os dias parecem colapsar, como se o próprio relógio do universo estivesse perdendo o ritmo. Talvez não seja impressão, mas cuidado. Nem todo fim vem para destruir. Alguns vêm para revelar. E é isso que as antigas profecias chamavam de a revelação, o verdadeiro significado da palavra Apocalipse. E quando isso acontecer, quando o véu cair menos, a pergunta não será o que vai acontecer com o mundo, mas sim, o que vai acontecer com você.